de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Paz, alegria, meu irmão, minha irmã, que bom que nós estamos aqui. Deu certo, né, fazermos o nosso congresso online. Eu sei que é uma experiência nova, estamos num tempo novo, então precisamos também abrir o nosso coração. Aonde nós estamos, eu sempre costumo dizer que antes mesmo, né, dessa pandemia, de nós usarmos muito as redes sociais na evangelização, eu sempre dizia, cuidemos para que nós não sejamos apenas espectadores da graça de Deus, que nós possamos sempre aproveitar cada momento, mergulhar fundo, sabendo que toda oração é um grande acontecimento. Por mais simples que seja o momento, mas Deus, Ele age no nosso meio. Então, que bom que nós estamos aqui. E eu estava meditando esses dias, né, nesse congresso, e estava me lembrando dos outros anos que nós tivemos, o apelo de Deus que Ele já fez para nós, como novas comunidades aqui em Manaus e agora, né, em tantos outros lugares. O apelo que Deus está fazendo para nós. Sempre quando Deus inspira um tema para um congresso, para um retiro, para um grupo de oração, é o grito de Deus para nós, é o apelo de Deus, é o que Ele deseja para cada um de nós. E aí eu estava meditando que Deus, Ele tem pedido muito de nós esse ardor missionário na evangelização. Deus tem pedido de nós, pediu no ano passado que nós fôssemos juntos, né, enviados com esse ardor missionário. Falou muito de missão, o Senhor inspirou esse tema, né, foi tão bom essa experiência que nós tivemos. E esse ano o Senhor continua falando disso, de missão, lançar as redes. O Senhor continua falando, mas sempre que o Senhor fala de missão, de lançar as redes, o Senhor, Ele também nos remete a buscar uma vida de intimidade com Ele. Nós aprendemos, por exemplo, no congresso passado, que nós não podemos sabotar a Deus. Deus nos quer como missionários, quer nos usar como instrumento em suas mãos, mas nós não podemos deixar a oração de lado. Nós já aprendemos desde o início da nossa caminhada, né, cada um de nós no seu grupo de oração, suas experiências nas comunidades, que nós devemos evangelizar, que nós devemos ser testemunhas. E aprendemos na palavra de Deus, né? Ai de mim se eu não anunciar o evangelho, ai de mim se eu não evangelizar. Mas não podemos esquecer também que o mesmo que escreveu, né? Ai de mim se eu não evangelizar, em outras palavras ele diz, ai de mim se eu não for evangelizado. Por isso o Senhor também pede de nós esse compromisso com a intimidade na oração, esse compromisso na busca da sua palavra. Nós aprendemos com o Papa Bento XVI, né? O primeiro compromisso missionário de todo cristão é a oração. E o Senhor, Ele vem mais uma vez pedir isso de nós. Esse tema que nós vamos partilhar, perseverar para dar bons frutos. Nós vamos entender que esta perseverança que Deus pede de nós é a perseverança na oração, é a perseverança na palavra. Nós não podemos deixar de perseverar na nossa intimidade com Deus. De maneira concreta, o Senhor vai falar aqui para nós de maneira muito concreta o que Ele espera das novas comunidades, o que Ele espera de cada um de nós, para que nós possamos ser eficazes na missão, para que a missão seja de fato fecunda. O que o Senhor espera de nós? E Ele vai falar de maneira concreta. Nós vamos meditar o Salmo 1. O Salmo 1 que tem apenas 6 versículos, mas ele é muito profundo, fala muito para nós, é como que a introdução de todos os outros salmos. E ele diz assim para nós: Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus, e medita a sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim,
O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha só o que o Senhor está pedindo de nós. E esse texto bíblico, ele já traz para nós um questionamento. Você pode já fazer esse questionamento aí onde você estiver. O questionamento é: você quer ser como uma árvore plantada na beira do riacho, produtiva, que dá frutos de conversão, ou você quer ser uma palha seca, sem vida? O Senhor já faz esse questionamento para nós. Você quer ser como uma árvore cheia de vida, cheia de vigor, ou você quer ser como uma palha seca, sem vida na missão? E o Senhor vai dizer para nós, vai dar para nós o segredo para que nós possamos ser como esta árvore cheia de vida. Nós precisamos estar como esta árvore plantada na beira do riacho, ou seja, nós precisamos estar mergulhados na graça de Deus, na intimidade com o Senhor, para que nós possamos dar bons frutos. E esse salmo, ele é como se fosse também uma bem-aventurança para nós. Feliz o homem, bem-aventurado o homem, que não vai ao conselho dos ímpios. O Senhor está dizendo para nós que nós já temos uma influência, que a influência para nós é o Evangelho, é Cristo. A influência para nós, na nossa igreja, é a sã doutrina. Nós não precisamos de influência. Hoje a gente vive um tempo, estava refletindo muito sobre isso. Vivemos um tempo em que as pessoas estão pegando muitas influências de tantos lugares, e por isso vivem muito na superficialidade, porque estão muito apegados, e quando a coisa aperta mesmo, a pessoa não tem uma segurança. Ela ficou se segurando em tantas influências e não tem uma segurança. E nós, como comunidades cristãs, nós temos uma influência que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Nós não precisamos de influência de direita, de esquerda. Nós precisamos da influência do Evangelho. E já temos a doutrina social da igreja, que é uma grande influência para nós. Isso precisa ficar gravado no nosso coração. Não podemos ir ao conselho dos ímpios. Nós precisamos perseverar no caminho de Deus. E é interessante que o Evangelho, aliás, o Salmo, ele pede para nós, diz que o prazer está na lei do Senhor. O nosso prazer precisa estar na lei do Senhor. E é preciso meditar a lei de Deus dia e noite. É de maneira bem concreta, meditar a palavra de Deus dia e noite. Estava me lembrando que os judeus, eles têm esse costume, é quase que uma lei religiosa, ensinar os filhos, desde os 5 anos de idade, a meditar a lei de Deus. Eles, desde os 5 anos de idade, eles já começam a aprender a lei de Deus. E é costume deles memorizar ou até decorar os salmos. Eles tinham costume de, nas suas viagens longas, ficar ali meditando. E esse meditar aqui significa ficar falando em voz baixa, os salmos, a palavra de Deus, dia e noite. Em todos os lugares eles estão trabalhando, viajando, eles estão meditando a palavra de Deus. E então o Senhor, ele pede isso de maneira bem concreta para nós. Nós, como novas comunidades, não podemos esquecer. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós esquecemos. Nós esquecemos a nossa vida de oração pessoal. Nós esquecemos de mergulhar na palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos e temos a boa vontade até de fazer muitas coisas para Deus. Temos a boa vontade de evangelizar o mundo. Temos a boa vontade, de sair para resgatar as almas. Mas muitas vezes nos falta esse contato diário com a palavra de Deus. Muitas vezes nos falta esse contato diário com o Senhor na oração pessoal. A oração pessoal para nós deveria ser como que um quarto voto. Na comunidade Filho Amado, a gente tem a oração pessoal como um quarto voto, um quarto compromisso, além dos conselhos evangélicos. E deve ser como que um voto mesmo para nós.
a oração pessoal, a meditação da palavra de Deus. Ela precisa habitar no nosso coração ricamente, como diz lá em Colossenses, para que nós possamos nos aconselhar mutuamente, para que nós tenhamos a sabedoria que vem de Deus. Precisamos dessa sabedoria que vem de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que reza conosco, você que está aí, mesmo que não seja de novas comunidades, grava isso no seu coração. Não deixe de lado a meditação da palavra de Deus. Parece algo tão simples, mas nos tempos em que nós vivemos, com tantas coisas, tantas influências, tantos entretenimentos, muitas vezes nós deixamos de lado a palavra de Deus, nós deixamos de lado a vida de oração. O tempo virou ouro, né? A gente diz que o nosso tempo virou ouro. Então, esse ouro, ele precisa ser dado para Deus. Nós vamos lembrar agora no Natal, né, aqueles magos que vieram oferecer ao Senhor Jesus os teus tesouros, e ali tinha o ouro. Hoje, para nós, o tempo é ouro que nós temos que dar para Deus. Não podemos deixar de lado. Então, é uma bem-aventurança para nós. Deve ser um prazer para nós a meditação da palavra de Deus. Não pode ser como um peso. A nossa vida de oração, a nossa busca de intimidade com o Senhor não pode ser um peso, tem que ser um prazer, tem que trazer alegria para nós. Nós precisamos entender isso. Não podemos deixar de lado a vida de oração, porque nós temos muitas missões, nós temos muito a fazer pela obra de Deus. E o combustível para esta missão é a oração. O combustível para que a nossa missão seja fecunda, seja eficaz, para que de fato dê frutos, é a oração. É preciso perseverar na oração. É preciso perseverar no contato diário com a palavra de Deus, na sua leitura orante. Muitas vezes nós deixamos de lado a palavra de Deus para colocar tantas outras coisas no lugar dela. E nós sabemos disso. Tudo isso que nós estamos partilhando aqui, nós já sabemos. Nós já ouvimos muitas vezes. Então, o que está faltando para nós? Lembra da pergunta, você quer ser como uma árvore plantada? Você quer ser como uma árvore que produz frutos, cheia de vida? Ou você quer ser como uma palha seca, sem vida? Como você quer a sua missão? Como que você quer a sua vocação? Você quer que ela seja cheia de vigor, cheia de vida, capaz de dar frutos de conversão? Ou você quer que seja uma missão, uma vocação seca, sem vida? Então, compreendamos isso. Quando estava meditando nesse salmo, eu me lembrei, e a gente reza ele também na liturgia das horas, eu me lembrei de um salmo que ficou muito marcado, desde a primeira vez que eu rezei ele na liturgia das horas, ficou muito marcado, o Salmo 92, não lembro bem o versículo, mas marcou muito esse versículo que diz que o justo crescerá como o cedro do Líbano. E aí eu fui refletir desse versículo que tocou no meu coração, e aí eu fui entender o que o Senhor pede de nós, quando Ele diz isso, o justo crescerá como o cedro do Líbano. E aí nós, principalmente nós que moramos aqui na Amazônia, nós sabemos que aqui tem a árvore, né, o cedro, e nós aprendemos que o cedro é uma árvore muito grande, muito forte, né? Serve até para fazer colunas de casa, sustenta casas. E a árvore, o cedro, quando ele chega no seu auge, ele precisa de 6 a 7 homens para dar, né, a volta nele, de mãos dadas assim, para poder dar a volta, porque é uma árvore que tem um tronco muito grande, muito grosso, uma árvore que é enorme. E quando você coloca a muda do cedro lá na floresta, no terreno, você planta ela, depois de 3 anos você volta, ela cresceu 5 centímetros. Acho que 5 centímetros, eu acho que é mais ou menos isso aqui, né? Depois de 3 anos, ela cresceu 5 centímetros, mas, em compensação, 1,5 metro de raiz. A cada 5 centímetros, 1,5 metro de raiz, e ela vai aprofundando, e ela não é que nem a raiz das outras árvores, né? A raiz das outras árvores, quando ela encontra uma rocha embaixo da terra, ela para de crescer, ou então ela desvia e vai para o lado.
A raiz do cedro não, ela se enrola na rocha para ela ficar mais firme ainda. E aí eu fui entender por que o Senhor diz: o justo crescerá como o cedro do Líbano. É preciso crescer nas raízes, aprofundando na intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito em aparecer externamente e esquece dessa comunhão com Deus, que é tão importante. Deve ser um prazer, deve ser uma alegria para nós, a vida de oração. E eu digo sempre, para os meus irmãos de comunidade, digo para cada um que está ouvindo aqui, não deixe para você rezar só baseado numa escala, quando você estiver escalado para ir rezar, para conduzir a oração no grupo de oração, para conduzir a oração numa casa, não. A nossa vida de oração não pode ser fundamentada numa escala ou numa programação. Nós temos uma programação, então é hora de rezar, agora não é hora de rezar, não. A nossa vida de oração precisa estar baseada na intimidade, no amor, na paixão pelo Senhor. Nós precisamos pedir isso constantemente. Eu preciso ser um missionário apaixonado pelo Senhor. Eu preciso pedir constantemente essa graça. Senhor, eu quero me apaixonar de verdade por Ti. Eu quero amar o Senhor de verdade. O nosso discipulado, a nossa vocação precisa estar fundamentada nisso, no amor pelo Senhor. Vamos aqui até lembrar o exemplo de Maria Madalena, que foi uma discípula fiel, e talvez mais fiel ainda do que os outros 12 discípulos de Jesus. Ela foi muito fiel, diz a palavra que ela saiu nas primeiras horas do dia, no primeiro dia da semana, para ir ao encontro do Senhor. Ela queria estar com o Senhor. Significa que ela dava prioridade para o Senhor. Nas primeiras horas do dia, no primeiro dia da semana, e ela vai ao encontro de um cadáver, porque ela não sabia que Jesus estava vivo. Ela sabia que ela não ia ouvir a voz do Senhor, que ela não ia sentir nenhum arrepio, ela sabia que ela não iria ver nenhum milagre de Jesus, ou seja, ela vai ao encontro do Senhor para estar com Ele, sem interesse algum, só porque ela amava o Senhor de verdade. Porque ela estava apaixonada pelo Senhor. E assim deve ser o nosso discipulado, assim deve ser a nossa busca. Eu preciso perseverar nessa busca do Senhor, colocar Ele no centro da minha vida, dar prioridade ao Senhor. Então, peçamos isso, meus irmãos, peçamos essa graça de sermos apaixonados, de amar o Senhor de verdade, de buscar o Senhor desta maneira, com essa profundidade da oração. Peçamos essa graça hoje. Abra o coração. Eu vou falar aqui de maneira bem particular para os fundadores das comunidades, os moderadores. Prioriza isso na sua comunidade. Prioriza, foca nisso, foca nessa questão da vida de oração. Insiste nisso. Insiste no valor da oração. Como dizia Santo Afonso, A oração tem um valor enorme. Não tem nem como expressar em palavras, ele dizia. Um homem que morreu com quase 100 anos de idade, estava ali no leito de morte, já tinha escrevido quase 100 livros. E ele dizia, se eu tivesse uma última oportunidade de fazer uma pregação, eu falaria sobre o valor da oração. Porque a partir da oração nós temos um combustível. A partir dessa busca de intimidade com o Senhor, a partir deste prazer na lei de Deus, o prazer de ter a palavra de Deus gravada em nosso coração, a partir disso, nós podemos fazer muitas coisas com o Senhor. A partir dessa comunhão de intimidade com o Senhor, nós podemos realizar muitos prodígios. É isso que traz para nós o fervor, o ardor. É isso que traz para nós esse vigor. Como esta árvore que está plantada na beira do riacho, que tem as folhas sempre verdejantes, não murcha jamais. É a partir desta comunhão com o Senhor, dessa intimidade com o Senhor, que nós vamos ter esse vigor para a missão. É a partir disso. Então, pede do Senhor essa graça. A oração é um dom. A oração é um dom que nós precisamos pedir de Deus.
precisamos dessa sede de Deus. O catecismo nos ensina que Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Então, tenhamos essa sede de Deus. Você pode já fechar um pouco os seus olhos. Aonde você está? Interioriza um pouco mais esta meditação. Interioriza um pouco mais aquilo que você ouviu. Eu tenho certeza que você, aonde você está, você se deparou com a saudade de Deus. Porque o nosso coração, ele deseja muito Deus. A nossa alma, na verdade, é um novo céu para Deus. Santa Teresa diz que da mesma maneira que Deus habita no céu, Ele habita na nossa alma. Então a nossa alma, ela necessita desta presença de Deus. A nossa alma deseja ardentemente estar em comunhão com o Senhor. E é o maior desejo de Deus, é ter amizade conosco. O maior desejo de Deus para a humanidade é ter amizade conosco. Desde o início, quando Ele criou tudo, deixou tudo harmonioso, criou o ser humano, porque Ele queria ter essa amizade com o ser humano. E mesmo o ser humano rompendo com esta amizade, mas Ele insistiu e insiste até hoje, de várias maneiras, para ter esta amizade conosco. Me lembro aqui das palavras do Papa Bento XVI. Ele escreveu uma vez num artigo sobre o jardim interior, onde ele dizia que aquele jardim lá do Éden, que nós lemos em Gênesis, ele agora é aqui dentro de nós. E ele dizia: não deixem asfaltar o seu jardim interior, porque aí é o lugar do encontro com Deus. Aí é o lugar onde a palavra cai e nós podemos meditar, é onde a palavra pode ser enraizada, onde ela pode criar raízes profundas e pode vir a tempestade que for, nós não somos abalados, pode vir as dificuldades que forem, os ventos contrários, mas nós estamos firmes, porque a palavra encontrou raízes dentro de nós e podemos dar frutos de conversão. É aí que nós conseguimos esta vida de santidade tão desejada por Deus. É a partir disso. Então não deixe nada nem ninguém asfaltar o teu jardim interior. E digo mais, não deixe nem mesmo tantas coisas que você tem para fazer na sua comunidade. Não permita que isso asfalte o teu jardim interior. Não perca esta sensibilidade para sentir a presença de Deus. Não perca essa sensibilidade também diante dos pecados. Este salmo que nós ouvimos coloca para nós aí esse contraste entre o justo e o ímpio. E nós estamos aí sempre com esses dois caminhos à nossa frente. E muitas vezes o nosso coração fica tão insensível que nós vamos vivendo no caminho da iniquidade, no caminho do pecado. E não percebemos, achamos isso normal. Então vamos perseverar na oração, vamos ser perseverantes nesta palavra que o Senhor coloca para nós. Vamos ser perseverantes porque tem muitos frutos de conversão para darmos. As novas comunidades precisam dar muitos frutos de santidade. Nós precisamos ser escolas de santidade. Então não deixe nada nem ninguém asfaltar o teu jardim interior. Peça, recorra ao Senhor, recorra a Nossa Senhora, que com o seu manto sempre nos aquece, assim como ela envolveu o menino Jesus em faixas lá naquela gruta fria de Belém, para que ele não morresse de frio naquela noite. Ela está sempre também nos envolvendo com o seu manto, nos cobrindo com o seu manto, nos aquecendo, para a gente não morrer na frieza do mundo. Para não ficarmos fazendo muitas coisas para Deus, mas sem Deus. Ela não permite que o nosso coração fique frio.
insensível. Então recorramos a ela. Nossas comunidades precisam ser comunidades marianas, porque ali está o manto de Maria sempre nos aquecendo. E para finalizar a nossa reflexão, quando nós mergulhamos nessa intimidade com o Senhor, além de um Pentecostes perene, além de uma efusão constante em nossas vidas, que nos mantém vigorosos, firmes, independente do nosso temperamento, independente do nosso jeito de ser, além disso, além desse fogo do Espírito Santo que nos toma por completo, além desta graça de estarmos sempre animados, sempre felizes, esta comunhão com o Senhor, esta intimidade com o Senhor, nos dá a graça de viver o céu aqui na terra. E nós precisamos disso constantemente, viver o céu aqui na terra, para que nós possamos desejar essa eternidade, para que nós possamos viver sempre com esse desejo aceso em nosso coração, da eternidade com Deus. E sabemos que na eternidade nós vamos viver como os anjos, constantemente dando glória a Deus. Nós vamos contemplar Deus face a face e constantemente vamos render a Ele louvores. Vamos compreender que Ele é o nosso tudo, que a glória deve ser dele. Por isso é importante experimentarmos esse céu já aqui na terra, porque muitas vezes nós queremos a glória para nós. E precisamos aprender em tudo que nós fizermos, a glória é dele.